Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando Maelstrom da Luz do Dia capítulo 6. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 6. Lembranças que aquecem o coração. O sol da manhã atravessava suavemente as cortinas brancas do quarto de Clara, lançando raios dourados sobre seus lençóis. Ela abriu os olhos devagar, com um sorriso bobo tomando conta de seu rosto assim que percebeu onde estava. Ainda de pijama, ela virou de lado e puxou o travesseiro para mais perto, abraçando-o como se fosse ele. Naruto! Murmurou baixinho, os olhos brilhando com uma mistura de alegria e timidez. Ela permaneceu deitada por alguns minutos, deixando as lembranças da noite anterior a envolverem como um cobertor quente. A tal noite de filme na casa dela não tinha sido apenas sobre o filme Robô Armado 4, embora eles tenham começado bem intencionados. Que terminou com o primeiro beijo foi lento, tímido. Mas depois, eles não conseguiram mais parar. Ela corava só de lembrar como Naruto a segurou pela cintura, com firmeza, mas carinho. Como os beijos ficaram mais longos, mais intensos. Seus dedos entrelaçados nos cabelos dele. As mãos dele acariciando suas costas, subindo por debaixo da blusa, respeitoso, mas desejando estar mais perto. O calor que se formou entre eles enquanto se abraçavam no escuro da sala. Beijos entre risadas. Beijos entre palavras sussurradas. Beijos com os olhos fechados e o coração batendo tão alto que ela tinha certeza que ele ouvia. Eu nunca me senti assim com ninguém antes. Ela tinha sussurrado perto do ouvido dele. E ele respondeu, encostando a testa na dela, eu também não. A lembrança fez o estômago de Clara se revirar de leve, um frio bom, daqueles que só surgem quando se está verdadeiramente apaixonada. Com um suspiro sonhador, ela finalmente se sentou na cama e se espreguiçou, ainda com um sorriso colado no rosto. Levantou-se e foi até o espelho. Seu cabelo estava uma bagunça, mas ela não se importava. Tá, hora de parecer uma pessoa normal, ou o mais perto disso, disse, rindo sozinha. Ela entrou no banheiro, lavou o rosto e escovou os dentes, ainda mordendo os lábios de vez em quando ao lembrar de certos detalhes da noite anterior. Depois, prendeu o cabelo antes de sair do quarto. Ela olhou mais uma vez para o celular, na esperança de uma mensagem. Nada ainda. Mas ela sabia que ele também estaria pensando nela. Com a mochila nas costas e um coração acelerado, Clara saiu para mais um dia de aula. Mas agora, tudo parecia diferente. Tudo parecia mais vivo. Clara desceu as escadas com passos leves, quase flutuando. Ainda que tentasse disfarçar, o sorriso não desgrudava do seu rosto, um brilho diferente em seus olhos entregava tudo. Na cozinha, o cheiro de café fresco e torradas tomava conta do ambiente. A luz matinal entrava pelas janelas, refletindo nas paredes claras e dando um ar quente e aconchegante à casa. Seu pai, Javier Nunes. O cabelo de Javier está impecavelmente penteado e preto, assim como sua barba e bigode crescentes. Os olhos do Sr. Nunes são castanho escuros para complementar seu tom de pele claro. Ele geralmente é visto vestindo uma camisa vermelha escura com gola branca por baixo de um cardigã azul marinho de botões decotados. Sua roupa é completada por calças cor de café e tênis brancos. Está sentado à mesa com um jornal aberto à sua frente, bebia um gole de café enquanto mexia no celular. A mãe estava de avental, cortando frutas e rindo de algo que tinha visto no noticiário da TV. Bom dia, querida, disse Ofélia Nunes, olhando de relance e notando o bom humor evidente da filha. Dormiu bem. O cabelo de Ofelia é preto e curto, com pequenas mechas emoldurando seus olhos castanho escuros e seu queixo pontudo. Nas orelhas, ela ostenta pequenos brincos pretos e seus lábios são vermelho escuros. Ela geralmente é vista vestindo uma camisa menta por baixo de um cardigã marrom decotado e abotoado, combinado com calças caramelo claras e sapatilhas marrom escuras. Muito bem, mãe. Clara caminhou até a mesa e pegou uma fatia de pão, passando geleia com movimentos distraídos.
Bom dia, Florzinha, disse o pai com a voz tranquila, dobrando o jornal. E aí, como foi a noite passada com o seu irmão postiço? Clara quase deixou a faca cair. Ela rapidamente recompôs o rosto, tentando esconder o rubor que subia pelas bochechas. Ah! Foi tudo tranquilo, eu coloquei ele para dormir cedo, respondeu com naturalidade forçada, dando uma mordida no pão e evitando o contato visual direto. Isso é bom, bebês não devem ficar acordado até tarde. O pai tomou outro gole de café, satisfeito. Enfim. Tá quase na hora, não é? Clara verificou o celular. Não quero me atrasar. É verdade. Estamos indo pro trabalho agora mesmo, te deixamos no colégio, disse o pai, levantando-se e pegando a maleta. A mãe foi ao quarto buscar a bolsa. Clara pegou sua mochila e esperou na porta, ainda tentando conter o calor que sentia nas bochechas. Quando os pais voltaram, os três saíram juntos, trancando a porta da frente sob o céu de um azul claro e ar fresco. O carro da família era simples, mas confortável. Clara sentou-se no banco de trás enquanto os pais conversavam na frente sobre os compromissos do dia. No caminho, ela olhava pela janela, os pensamentos inevitavelmente voltando à noite anterior. Sentia o toque das mãos de Naruto em sua cintura como se ainda estivesse lá, e um arrepio leve percorreu sua espinha. Você tá muito calada hoje, filha, comentou a mãe, olhando pelo retrovisor. É só o sono. Nada demais. Clara sorriu para o reflexo, tentando disfarçar o turbilhão de sentimentos dentro dela. Bom, se isso continuar, precisaremos criar um horário fixo para você dormir. A falta de sono diminui o desempenho escolar, e não queremos que suas notas caiam, não é, Clara? Disse sua mãe. Eu sei. Ela olhou para o céu novamente, e o sorriso voltou a surgir sozinho. O carro seguia suave pela estrada que levava à escola, cruzando ruas tranquilas de Arcadia Oaks enquanto a luz do sol filtrava-se por entre as árvores, pintando o asfalto com sombras dançantes. Clara estava no banco de trás, com a cabeça recostada contra a janela fria. O vidro embaçado levemente pelo seu hálito, a fazia desenhar traços imaginários enquanto seu pensamento vagava longe, ainda preso às lembranças quentes da noite anterior. Ela sorriu sem perceber, os olhos vagos encarando o horizonte urbano, telhados conhecidos, postes de luz e cercas vivas passando como vultos. De repente, algo capturou sua atenção. Um movimento, uma silhueta familiar. Lá estavam eles, Naruto e Ivan, pedalando lado a lado, cada um em sua bicicleta, seguindo pela ciclovia que corria paralela à rua. Ivan usava um capacete torto e gesticulava animadamente enquanto falava, provavelmente contando alguma história maluca. Naruto, por outro lado, estava com a mão no guidão e a outra segurando uma mochila apoiada no ombro, o corpo relaxado, mas alerta, como sempre. O vento bagunçava os fios loiros e ele parecia rir de algo que Ivan dissera, com aquele sorriso inclinado que fazia o coração de Clara bater mais rápido. Foi quando o carro diminuiu ao se aproximar de uma lombada, rodando calmamente ao lado deles por alguns breves segundos. Naruto levantou o olhar. Os olhos dele encontraram os de Clara através da janela do carro. Um instante apenas, mas o suficiente. Ela congelou, surpresa, mas logo um calor gostoso subiu pelas suas bochechas. O mundo ao redor pareceu diminuir, como se tudo estivesse em silêncio, exceto pela conexão silenciosa entre os dois. Naruto sorriu, um sorriso discreto, cúmplice, carregado de lembrança e afeto. Clara sorriu de volta, mas o fez com os lábios fechados, como quem guarda um segredo precioso. O coração dela bateu mais forte naquele momento silencioso e intenso, enquanto sentia que aquele simples olhar dizia mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Então, o carro passou a lombada e acelerou suavemente, deixando os dois ciclistas para trás. Clara virou o rosto para frente, ainda sorrindo, e suspirou baixinho, sentindo o peito leve. A mãe olhou para trás pelo retrovisor e arqueou uma sobrancelha, notando o sorriso da filha. Viu alguma coisa interessante? Perguntou. Clara apenas balançou a cabeça, contendo um riso. Não. Só. Pensando na vida. O pai não percebeu nada, concentrado no trânsito, e o carro seguiu seu curso tranquilo até a escola.
Mas dentro do peito de Clara, a manhã já tinha começado perfeita. E ela sabia que, mais tarde, aquele olhar trocado teria uma continuação. A brisa da manhã soprava gentilmente por Arcádia, balançando as copas das árvores e trazendo o aroma fresco do orvalho que ainda descansava sobre a grama. Naruto pedalava firme, seu corpo se movendo com a facilidade de quem estava acostumado com o esforço físico. O amuleto escondido sob a camisa lhe pesava de forma reconfortante, uma lembrança de suas responsabilidades e de sua força. Ao lado dele, Ivan pedalava de forma um pouco mais desengonçada, equilibrando a mochila e falando sem parar. E então, eu disse, isso não é uma pinça, é um alicate de pressão. E o dentista ficou tipo: Ivan, por que você está tocando nos meus instrumentos? Ha ha ha. A cara, você devia ter visto a cara dele. Naruto deu uma risada leve, sincera. Ele não prestava tanta atenção na história quanto gostaria, pois seu olhar estava distraído, dançando entre o caminho à frente e o brilho suave do sol nos telhados. Foi então que algo mudou no ambiente ao seu redor. Um leve zumbido de motor, o farol refletindo no retrovisor da bicicleta. O som do carro se aproximando não o preocupou. Até que seus olhos, quase por instinto, se voltaram para o veículo. Ali estava ela. Clara. Sentada no banco de trás, rosto parcialmente escondido pelo vidro, mas ainda assim clara como o dia. Os cabelos levemente ondulados refletiam o dourado da manhã, e os olhos dela encontraram os dele no exato momento em que o carro emparelhou com as bicicletas. O tempo pareceu desacelerar. Naruto sentiu o peito apertar de forma boa, como se o ar se tornasse denso e quente por dentro. O mundo desapareceu, e Ivan, a rua, até o som dos pneus no asfalto. Tudo o que existia, naquele breve instante, eram os olhos dela. Clara sorriu. Discreto. Cúmplice. Lindo. Ele retribuiu o sorriso, não com exagero, mas com o peso de alguém que carrega um segredo precioso. Um sorriso que dizia, eu também estou pensando na gente. O carro passou pela lombada e seguiu adiante, levando Clara com ele. Naruto acompanhou com os olhos até que a traseira do veículo desaparecesse na curva da rua. Ivan, ao lado, parou de falar. O silêncio entre os dois ficou perceptível. HMMMM. Ivan olhou para Naruto com um sorriso maroto. Então é assim que a banda toca, hein? Naruto piscou, ainda meio perdido no momento. Que? Ivan deu uma leve cotovelada de brincadeira no braço dele enquanto pedalava. Aquele sorrisinho ali? Aquele olhar de quantos segundos até te ver de novo? Mano, eu vi. Vocês praticamente estavam conversando com os olhos. Naruto bufou, tentando disfarçar o sorriso crescente em seu rosto. Você imagina demais, Ivan. Ah, claro. E eu também imagino o jeito que você ficou todo mole quando viu ela. Vai dizer que não foi romântico? Naruto não respondeu. Ele apenas abaixou um pouco o olhar e sorriu sozinho, pedalando com um pouco mais de leveza. Vocês têm alguma coisa, né? Perguntou Ivan com uma voz mais suave, quase respeitosa. Naruto pensou por um instante. O vento bateu em seu rosto, e ele sentiu o calor suave de lembrar da noite passada, do silêncio entre os dois, dos beijos, dos sorrisos, da conexão. Ele olhou para o céu e então respondeu baixinho, sem olhar para Ivan, a gente tem. Ivan apenas sorriu. Cara, você é oficialmente o maior sortudo de Arcádia. Agora vamos, ou a gente chega atrasado. E assim, os dois seguiram em frente, com Naruto pedalando em silêncio, mas com o coração pulsando como se estivesse em pleno voo. O caminho até a escola seguiu tranquilo, com o sol já mais alto, banhando as ruas de Arcádia em tons dourados. O trânsito matinal estava começando a se acalmar, e os estudantes surgiam aqui e ali com mochilas nas costas e olhares sonolentos. Naruto e Ivan estavam prestes a virar a última esquina antes do portão da escola quando Naruto, ainda com um leve sorriso no rosto, decidiu revidar. Sabe, Ivan, disse ele em tom casual, girando o pedal devagar. Você fala muito sobre mim e a Clara. Mas e você, hein? Ivan,
que mordia uma barrinha de cereal enquanto pedalava, ergueu uma sobrancelha. Eu o quê? Naruto o encarou com um olhar sagaz. Você e a Darcy. Ivan engasgou de leve com a barrinha, tossindo enquanto tentava manter o controle da bicicleta. COF. O quê? N não tem nada entre mim e a Darcy. Naruto reprimiu uma gargalhada, mas seus olhos brilhavam de pura malícia. Ah, claro. Nada mesmo. Como se você não tivesse tentado não virar geleia durante a excursão ao museu. Ivan ficou vermelho. Eu só tava ajudando. Ajudando com um sorriso bobo no rosto e dizendo, não se preocupe, eu conheço tudo aqui no museu, sou um especialista, imitou Naruto com voz debochada e mãos teatralmente dramáticas no ar. Não foi assim. E minha voz nem soa desse jeito. Ivan rebateu, acelerando os pedais como se quisesse fugir do assunto. Naruto o alcançou facilmente, ainda sorrindo. Tá bom, príncipe encantado. Mas eu vi o jeito que você olhou pra ela no intervalo. Tipo, aquele olhar de anime, sabe? Lento, com brilho e fundo com pétalas de cerejeira. Cala a boca, Naruto. Ó Darcy, minha donzela, me deixa segurar sua mochila enquanto você admira tal exposição de arte que não se compara à sua beleza. Ivan estava agora absolutamente vermelho, com as orelhas queimando. Você tá delirando. Eu só, ela é legal, tá? E tem bom gosto pra música. E ela já me ajudou várias vezes antes, tá legal. Mas só isso. Naruto soltou uma gargalhada sincera. Relaxa, cara. Eu não vou contar pra ninguém que você tem uma queda por uma garota badass como ela. Ivan tentou manter a pose de indignado, mas acabou rindo junto. Um dia você ainda vai tropeçar na sua própria língua, Naruto. Já tropecei. Foi ontem. Em cima da Clara, respondeu Naruto de imediato, com um sorriso travesso. Ivan fez uma careta. Ah, Arg, por que você tinha que falar isso? Agora a imagem tá na minha cabeça. Naruto deu de ombros. Sei que começou. Tá bom, tá bom. Trégua? Naruto estendeu o punho. Trégua. Ivan bateu o punho de volta, resmungando, mas eu vou me vingar. Tô esperando. Diz Naruto enquanto o portão da escola surgia à frente, os dois amigos pedalavam lado a lado, rindo e trocando provocações como só os melhores amigos conseguem, com afeto, confiança e uma boa dose de sarcasmo. Naruto olhou de relance para o prédio, mas sua mente ainda carregava o brilho dos olhos de Clara naquela breve troca de olhares. Ivan, por sua vez, tentava convencer a si mesmo de que Darcy era só uma amiga, mas não conseguia parar de sorrir também. O pátio da escola estava começando a encher. Grupos de alunos riam, conversavam e circulavam com mochilas nas costas, enquanto os primeiros sinos do colégio tocavam ao fundo. O céu estava claro, com uma leve brisa fresca soprando pelas árvores do jardim central. Naruto e Ivan já haviam guardado as bicicletas e atravessavam os corredores em direção ao pátio principal, onde normalmente se encontravam com o resto dos amigos antes do primeiro sinal da aula. Ivan, ainda um pouco vermelho após as provocações, seguiu por um atalho, dizendo que ia até o bebedouro. Naruto apenas acenou com a cabeça, aproveitando a chance de respirar fundo. Foi quando ele a viu. Clara estava sentada em um dos bancos de pedra ao lado da fonte central, com os cabelos castanhos soltos, balançando suavemente com o vento. Ela se vestia para a escola com uma jaqueta jeans por cima e segurava um caderno no colo, mas claramente não estava lendo. Seu olhar estava perdido por um momento, até encontrar o dele. Naruto parou, como se o tempo ao redor desacelerasse. Os olhos verdes de Clara se fixaram nos seus, e, num instante, um mundo inteiro se formou no espaço daquele olhar. Nenhuma palavra foi dita, não precisava. Os dois compartilhavam um segredo, uma lembrança quente da noite anterior que ainda pulsava nos seus corações. Clara sorriu. Aquele sorriso pequeno, de canto, que não era para ninguém mais, só para ele. Naruto sorriu de volta, caminhando até ela. Os sons ao redor pareciam abafados,
como se o universo quisesse dar privacidade aos dois. Ele se aproximou devagar, mas determinado, até parar diante dela. Ei! Disse ele, com a voz baixa, quase íntima. Oi, respondeu ela, fechando o caderno com um estalinho e o colocando de lado. Seus olhos brilhavam. Naruto se sentou ao lado dela no banco, deixando as mochilas de lado. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam, aproveitando a presença um do outro. Dormiu bem? Ele perguntou, com um leve sorriso, mas os olhos intensos. Depois de tudo? Melhor noite em semanas, respondeu Clara, com um tom baixo e doce. Naruto olhou para as mãos dela e entrelaçou seus dedos nos dela, discretamente, protegidos do resto do pátio por uma moita próxima. Também pensei em você, a noite toda. Clara riu baixinho, seus ombros relaxando. A gente quase não viu o final do filme. Tava ocupado demais, beijando uma garota incrível, provocou ele. Ela bateu de leve no ombro dele com o cotovelo, mas não soltou sua mão. Se continuar falando assim, vou acabar te beijando de novo aqui mesmo. Naruto ergueu uma sobrancelha. E isso seria um problema por quê? Clara mordeu o lábio inferior, mas o brilho em seu olhar dizia tudo. Ao fundo, o sinal tocou, mas nenhum dos dois se moveu de imediato. A gente se vê no ensaio? Perguntou ela. Nem que eu tenha que invadir o teatro, respondeu ele. Eles se encararam mais uma vez, e então, relutantemente, soltaram as mãos, cada um pegando sua mochila. Mas o calor do toque permaneceu. Clara foi em direção ao prédio principal, mas antes de entrar, olhou por cima do ombro, e Naruto ainda estava ali, parado, olhando só para ela. Mais uma troca de olhares, mais um segredo silencioso. E então o dia, enfim, começou. A sala de aula estava banhada pela luz suave da manhã. As janelas altas deixavam entrar um feixe dourado que iluminava fileiras de carteiras onde os alunos já se organizavam aos poucos. Murmúrios, arrastar de mochilas e papéis sendo passados enchiam o ambiente antes do início da aula. Naruto entrou junto com Ivan, ainda rindo de uma piada mal contada, mas seus olhos rapidamente procuraram por Clara. Ela já estava em seu lugar, e assim que o viu, um pequeno sorriso brotou em seus lábios, involuntário, quase tímido, mas intenso. Ele devolveu com o mesmo sorriso. Strickler, elegante e metódico como sempre, já estava à frente da sala, com sua pasta de couro sobre a mesa. Ele observava os alunos se acomodarem, mas seus olhos, aguçados e atentos, demoraram um segundo a mais sobre Naruto e Clara. Ele viu o brilho nos olhos da garota, o jeito como ela mordeu o canto da boca ao olhar para o Naruto. E o modo como Naruto pareceu mudar de postura ao entrar na sala, como se toda sua energia tivesse sido redirecionada para aquela presença. Com o olhar impassível, Strickler fez uma anotação mental. Enquanto isso, Darcy e Mary Wang, sentadas logo atrás de Clara, trocaram um olhar cúmplice. Vi isso, murmurou Darcy, baixinho, enquanto fingia arrumar seus cadernos. Ela tá literalmente flutuando, respondeu Mary, mexendo em seu cabelo, mas de olho na amiga. Clara, percebendo os cochichos atrás de si, virou levemente a cabeça. Que foi? Perguntou, tentando soar natural. Nada, nada, respondeu Darcy com um sorrisinho afiado. Só, você tem certeza que dormiu bem ontem? Clara revirou os olhos com um sorriso contido. Dormi sim, só tô de bom humor, será que é proibido? Aham, respondeu Mary. Mas se esse bom humor tiver nome e sobrenome, loiro, meio bagunceiro e com um sorriso meio bobo. Clara mordeu o lábio, rindo baixinho. Vocês são impossíveis. Ao lado de Clara, Naruto fingia folhear o livro de história, mas de vez em quando seus olhos se desviavam para Clara, e a cada vez que ela olhava de volta, mesmo por um segundo, era como se um ímã invisível se ativasse entre eles. Strickler, agora com os braços cruzados, fingia escrever algo no quadro. Mas não estava alheio ao jogo silencioso dos olhares. Ele pensou consigo mesmo, Naruto Uzumaki. Um elo forte entre ele e Clara. HM. Isso pode.
abrir novas portas. Quando finalmente a aula começou, com o professor discursando sobre as civilizações antigas e sua influência no mundo moderno, poucos realmente prestavam atenção com foco total. Darcy e Mary continuavam trocando bilhetes com carinhas desenhadas e corações. Clara mantinha os olhos no caderno, mas rabiscava sem parar, e Naruto? Bem, ele estava com o corpo presente, mas a mente ainda naquele banco de pedra no pátio, com os dedos entrelaçados aos de Clara. E enquanto isso, Strickler anotava mentalmente cada expressão, cada desvio de olhar. Porque, afinal, em Arcádia, até os menores gestos podem esconder os maiores segredos. Ensaio de Romeu e Julieta local, o palco de teatro da escola. As luzes estão baixas, criando um ambiente íntimo e quase mágico. A única iluminação vem de um foco suave sobre os dois atores no centro do palco. A plateia, formada pela professora Janete, Ivan e as amigas de Clara. Naruto e Clara estão de frente um para o outro, com suas roupas de época, ele vestindo a sua armadura de Romeu, ela, a delicada e angelical Julieta. Ambos estão em silêncio, trocando olhares intensos, como se o mundo ao redor deles tivesse desaparecido. A tensão entre eles é palpável, e o peso das palavras de Shakespeare se torna ainda mais significativo, pois não são apenas palavras encenadas, mas sentimentos reais. Clara, Julieta com a voz suave e hesitante, mas com uma intensidade crescente, ela se aproxima de Naruto. Ela sabe que isso é apenas uma peça, mas a emoção é genuína. Romeu, Romeu. Por que és tu Romeu? Renega teu pai e recusa teu nome, ou, se não quiseres, jura que me amas, e eu já não serei mais uma Capuleto. Ela não consegue evitar de olhar para os olhos de Naruto, que não é apenas o Romeu da peça, mas o Naruto que ela conheceu. O coração dela acelera, e ela sente que aquelas palavras, que ela deveria dizer com uma leveza de atriz, estão vindo do fundo de sua alma. Ela sente o peso da paixão nas palavras de Julieta como se fosse sua própria paixão, e a necessidade de estar com ele a cada segundo de sua vida a consome. Naruto, Romeu ele a olha, profundamente tocado pelas palavras dela. Sua voz, normalmente cheia de humor e bravata, agora carrega um peso inesperado. Ele está vivendo Romeu de uma maneira que nunca imaginou. Não é apenas uma encenação. A Julieta na sua frente é clara, e ele sente o amor verdadeiro que flui entre eles. Julieta, se eu fosse um homem diferente, se meu nome não fosse o que é, se o destino não fosse tão cruel. Mas, como posso renegar o nome que carrego, se ele está entrelaçado na minha própria alma? Se tu és a luz da minha vida, e teu amor é tudo o que posso desejar. Naruto avança um passo, sem pensar, em direção a Clara, como se o papel de Romeu o tivesse absorvido de forma completa. O calor de seu olhar encontra o dela e ele sente o desejo de proteger e estar ao lado dela, não como Romeu, mas como Naruto. As palavras que saem de sua boca são mais do que um ensaio. São sinceras. Ele não consegue mais distinguir entre o papel e os próprios sentimentos. Clara, Julieta ela sente o peito apertar enquanto vê Naruto tão imerso no personagem, mas algo dentro dela cede. Ela não é mais apenas Julieta, e a linha entre o personagem e a pessoa real se desfaz completamente. As palavras de Shakespeare ressoam como algo que ela queria dizer há muito tempo. Mas, Romeu, como posso confiar em ti se o nome que carregas é o inimigo da minha família? O amor que me ofereces, me atira para um abismo entre o amor e o ódio. Como posso ser tua quando tudo em nossa história está escrito para nos separar? O coração de Clara bate forte enquanto ela se aproxima dele. A dor que sente ao ter que interpretar o distanciamento entre ela e ele se torna visceral. Ela quer correr para os braços dele, mas a Julieta dentro dela a impede. Mas, ao olhar para Naruto, ela sente que, naquele momento, ela é Julieta, mas também é Clara. Naruto, Romeu ele sente um calafrio ao ouvir as palavras dela. Ela não está apenas interpretando, ela está vivendo Julieta. E ele, Romeu. Naruto não pode evitar de sorrir tristemente. Ah, Julieta, tu és minha vida, mas o mundo parece querer nos destruir. Talvez sejamos como estrelas que nasceram para brilhar, mas a tempestade só quer nos apagar.
No entanto, enquanto houver fôlego em mim, enquanto o sangue ainda correr em minhas veias, lutarei por ti. Por nosso amor. Com essas palavras, ele dá um passo à frente e pega a mão de Clara, como Romeu faria. Mas em seus olhos, há um brilho que vai além do personagem. Ele está dizendo isso para Clara. Ele está dizendo que, apesar de tudo, ele lutaria por ela. Clara, Julieta, ela sente as mãos dele, firmes e quentes. Um calor que a atravessa por dentro. Tudo ao seu redor desaparece, e ela se sente verdadeiramente Julieta. A cena da peça se torna algo muito maior, algo real. Ela sente que não importa o que aconteça, ela sempre escolheria estar ao lado de Naruto, mas a dor do destino e da separação a dilacera por dentro. Mas, Romeu, o destino é cruel. Como posso viver sem saber se realmente seremos felizes? O amor é doce, mas a dor de nossa separação é amarga. Mesmo assim, eu te amo, Romeu. Eu te amo com todo o meu coração. Ela não consegue mais olhar para ele apenas como um amigo ou colega. Ele é Romeu, mas também é Naruto. E, naquela fração de segundo, ele não é apenas um ator. Ele é o homem que ela ama. O momento se estendeu no tempo, o silêncio pesado que ficava entre os dois, interrompido apenas pelas respirações aceleradas e pelo som de seus corações. Eles estão totalmente imersos nos personagens, mas é impossível ignorar que as emoções reais deles transbordam a cada palavra. Naruto e Clara olham um para o outro por um longo momento, os olhos dizendo tudo que suas palavras não podem expressar. Eles estão em uma história de amor, mas também em algo muito mais pessoal e profundo, um amor que, por mais que pareça um ensaio, é muito mais real do que qualquer peça de teatro poderia ser. Local: ainda no palco silencioso da escola, mas agora mais envolto por uma atmosfera intensa. Os demais colegas e a professora Janete observam em silêncio absoluto, hipnotizados pela conexão viva entre os dois protagonistas. A luz está levemente mais suave, quente, como o brilho de um pôr do sol sobre os dois. Cena em andamento, a famosa cena da varanda. Clara, Julieta com os olhos levemente úmidos, ela está posicionada na varanda cenográfica improvisada do palco. A luz que incide sobre ela destaca seus traços suaves e emocionados. Ela recita com voz trêmula, mas sincera, olhando para o Romeu lá embaixo, o Naruto que, mesmo sem dizer nada ainda, já faz seu coração disparar. Se tu me amas, dize com sinceridade. Pois, se pensares que sou fácil demais, franzirei o senho e direi não, embora no fundo deseje que me peças amor. Ela fecha os olhos por um segundo, respirando fundo. Suas mãos apertam a borda da varanda. Ela está se entregando. Não a Julieta, ela mesma. Clara. Aquilo que dizia agora não era mais só o texto, era seu coração falando. Era sua alma nua diante do garoto que a fazia sonhar acordada. Naruto, Romeu ajoelhado sob a varanda cenográfica, Naruto a encara com uma reverência que é completamente autêntica. Seus olhos brilhando com emoção verdadeira. Ele mal sente o peso do figurino, ou o calor das luzes. Tudo o que importa é Clara ali em cima. Seu coração está exposto, e ele sente que, se falasse como Naruto agora, diria as mesmas palavras. Com toda a minha alma, juro, amo-te. Desde o instante em que te vi, meu coração pertence a ti, Julieta. Mesmo que a noite caia, mesmo que o mundo tente me impedir, eu amarei somente a ti. Ele se levanta devagar, estende uma das mãos como se quisesse tocá-la, mesmo sabendo que há distância. O gesto é puro e intenso. Um gesto que diz, confia em mim. Clara, Julieta, a emoção transborda de seus olhos. As palavras saem frágeis, como sussurros que mal consegue conter. A personagem e a menina que ama Naruto se fundem de vez. Lágrimas quentes descem por seu rosto sem que perceba. Romeu, se tu juras, jura por teu coração, não pelas estrelas, pois estas mudam de lugar. Jura por aquilo que não muda. Por aquilo que permanece. Jura por teu amor. Ela se inclina um pouco para frente, como se cada palavra fosse uma confissão. O peito dela arde, não de nervosismo, mas da intensidade de tudo o que está sentindo. Não há mais ensaio.
Aquilo é um momento só deles. Um momento em que tudo que sentem um pelo outro é finalmente liberado, sem medo, sem barreiras. Naruto, Romeu, a respiração dele falha. Ele encara Clara, Julieta, com os olhos embargados. Ele não está apenas ouvindo, está absorvendo. Aquilo não era apenas uma peça. Não era algo que alguém escreveu há séculos. Aquilo era o que sentia por ela, agora. Eu juro por tudo que sou. Não por meu nome, não por minha sorte. Juro por este coração que pulsa apenas por ti. Se me pedires silêncio, calo-me. Se me pedires o mundo, dou-te. Pois sem ti, sou sombra, sou ninguém. Ele respira fundo. Seus dedos tremem, e ele leva a mão ao peito, tentando controlar o que sente. Mas já não pode esconder, e nem quer. Pela primeira vez em voz alta, mesmo que em outro contexto, ele está dizendo que a ama. Clara, Julieta desce lentamente da varanda, sem quebrar o contato visual. Seus pés tocam o palco, e ela vai se aproximando, passo a passo. O público praticamente não respira. O ambiente está suspenso no tempo. Se isso é sonho, não me acordes. Pois no calor de tua presença, minha alma repousa. Nunca temi meu coração como temo agora. Pois se me entrego a ti, Romeu, que não seja em vão. Eles estão frente a frente. A peça manda que parem aqui, que haja um corte. Mas nenhum dos dois consegue. Clara levanta a mão e toca o rosto de Naruto com a ponta dos dedos. Um gesto suave, terno, real. Naruto, sussurra, quase fora do papel. Agora é Naruto quem fala, não mais Romeu. Não é em vão. Eu nunca deixaria que fosse. Clara fecha os olhos por um instante, sorrindo levemente, e quando os abre, ele está ali, tão perto que ela sente a respiração dele. Os corações batem juntos, sincronizados. Eles estão apaixonados. E todos no salão sabem disso, mesmo que ninguém diga uma palavra. A professora de teatro, até as colegas de Clara, Mary Wong e Darcy que assistiam, estão pasmos. A cena terminou. Mas ninguém bate palmas, ainda. Estão hipnotizados. O silêncio que se segue não é desconfortável, mas reverente. Algo aconteceu naquele palco. Algo que nenhuma peça ensaiada poderia reproduzir. O amor verdadeiro encontrou seu momento. Local, auditório da escola, ainda com a luz quente do palco acesa. A plateia improvisada era composta apenas por alguns alunos, a professora Janete, Ivan, e as amigas de Clara, Darcy e Mary Wang. Todos estão estupefatos, como se acabassem de testemunhar algo maior que teatro. Ivan ficou paralisado no assento da primeira fileira, com os olhos arregalados, a boca entreaberta e um sentimento confuso pulsando no peito. Uau, aquilo foi real. Sussurrou, mais alto bastante para que Darcy ao seu lado ouvisse. Darcy cruzou os braços, com uma sobrancelha arqueada e um leve sorriso. Real até demais. Se aquilo foi atuação, então eu sou a próxima Meryl Streep. Ela lançou um olhar para Clara e depois para Naruto, ainda no palco, parados um diante do outro, como se o mundo tivesse desaparecido. Mary Wang apoiou o queixo nas mãos, com um olhar sonhador. Eles estavam tão conectados. Parecia um filme. Ou melhor, um sentimento. De verdade. Ela deu um leve suspiro. Quem diria que o Naruto sabia ser tão romântico? Professora Janete, que até então observava em silêncio, levantou-se devagar, ainda processando o que acabará de assistir. Sua expressão estava entre a admiração profissional e um leve incômodo maternal. Ela ajeitou os óculos e bateu duas palmas curtas, hesitantes, antes de dizer: bom, isso foi impressionante. Naruto, Clara, vocês passaram da atuação para algo íntimo. Mas devo dizer, como diretora da peça, estou emocionada. Como professora, vou fingir que aquilo foi só teatro. Ela sorriu, mas havia um brilho esperto nos olhos. Ela sabia o que tinha visto. Todos sabiam. Clara ainda estava no palco, o coração batendo como tambores de guerra. Ela respirava fundo,
tentando recuperar a compostura. Sua mão ainda tremia do toque que dera em Naruto. Darcy e Mary subiram correndo até ela, abraçando-a pelas costas. Menina! Você quer matar a gente de infarto? Disse Darcy, semicerrando os olhos com um sorriso cúmplice. Juro que meu coração ainda tá gritando aqui, completou Mary. Clara soltou uma risada nervosa, apoiando a testa no ombro de Darcy. Não sei o que aconteceu. Eu senti tudo. Ela olhou discretamente por cima do ombro, encontrando Naruto ainda parado no centro do palco, como se o mundo tivesse congelado ali. Ivan então subiu com uma expressão dividida entre confusão e provocação. Naruto, tá tudo bem aí? Ou você virou o Romeu de vez? Ele sorriu torto, tentando soar zombeteiro, mas a verdade é que até ele sentiu o peso daquilo. Naruto piscou algumas vezes, finalmente saindo do transe. Passou a mão pelos cabelos e soltou um riso baixo, sem jeito. Se foi um sonho, não me acorda não. Ivan deu um leve tapa no ombro dele, balançando a cabeça. Olha, não vou nem zoar. Aquilo foi de outro mundo. Sério. Quase me fez querer beijar alguém também. Darcy, ouvindo de longe, retrucou com um tom brincalhão. Não se anime, Ivan. Enquanto os colegas começavam a dispersar e a professora Janete recolhia os roteiros, Naruto e Clara desceram juntos do palco. Por um instante, os dois pararam em frente ao cenário de fundo, uma pintura tosca de uma Verona de papelão. Mas naquele momento, parecia um quadro real. Eles se olharam. Sem palavras. Clara falou por fim, quase num sussurro. Naruto, o que aconteceu ali? Aconteceu mesmo, ele respondeu, completando sem hesitar. Não foi atuação. Ela mordeu o lábio, os olhos brilhando. Então a gente não precisa mais fingir, né? Ele sorriu. Nunca mais. Os dois saíram juntos, lado a lado, sob os olhares de Darcy e Mary, que já cochichavam animadamente. Ivan apenas observava de longe, com um leve sorriso e um suspiro resignado. Acho que perdi meu parceiro de RPG para sempre. Darcy deu um leve soco no braço dele. Cresce, narrador. E com isso, o palco foi deixado para trás. Mas para Naruto e Clara, a peça estava só começando, e agora, o roteiro era só deles. Final de tarde, no jardim nos fundos da escola. O céu já assumia tons alaranjados e dourados quando Clara puxou Naruto pela mão, desviando discretamente de Ivan, Darcy e os outros alunos que saíam do prédio após o ensaio. Eles caminharam entre árvores baixas, arbustos bem cuidados e bancos de concreto esverdeados pelo tempo, um lugar meio esquecido da escola, mas perfeito para conversas que precisavam de privacidade. Naruto percebeu a expressão séria no rosto de Clara. Ainda havia algo da Julieta apaixonada ali, mas também a firmeza de alguém que estava decidida. Ela parou diante de uma árvore baixa com raízes expostas, virou-se de frente para ele e disse, com um tom doce e firme, Naruto, eu precisava de um momento a sós com você. Naruto inclinou a cabeça, curioso e atento. Tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Clara respirou fundo. Seus dedos se entrelaçaram nervosamente, depois ela olhou nos olhos dele, tão próximos, tão calorosos. Eu sei que a gente meio que assumiu tudo no palco hoje. Mesmo que ninguém fale em voz alta, ficou óbvio. Ela riu sem graça, depois voltou a ficar séria. Mas eu quero que isso aqui seja real. Não só no palco. Quero que você e eu fiquemos juntos. De verdade. Naruto sentiu o coração disparar. Ele deu um passo à frente, seu rosto agora a poucos centímetros do dela. Clara, eu também quero. Desde a noite do filme, e talvez antes disso. Só não tive coragem de dizer. Ela sorriu, os olhos brilhando. Por um instante, pareceu que o tempo parou ali, como se o mundo ao redor não tivesse mais importância. Mas então Clara desviou o olhar, o sorriso desaparecendo um pouco. Tem só um problema, seus pais. Naruto adivinhou, cruzando os braços. Clara assentiu devagar. Eles são complicados.
Não são ruins, só rígidos. Cautelosos. O tipo de pais que surtariam se soubessem que eu tô com alguém. Ainda mais com um garoto que anda por aí de bicicleta com Ivan, com um histórico de brigas escolares e, bom, você sabe como você é. Naruto riu, um pouco envergonhado. Um garoto com cara de encrenca, é isso. Não. Um garoto incrível, mas que meus pais não entenderiam de primeira. Por isso. Ela respirou fundo. Por isso quero fazer do jeito certo. Devagar. Quero te apresentar para eles como meu amigo da escola. Um cara legal, esforçado, e deixar que eles gostem de você por quem você é, antes de saberem o que somos. Naruto assentiu, pensativo. Então a gente começa escondido. Por um tempo. Só até eles estarem prontos. Naruto olhou nos olhos dela, firme. Se for com você, eu topo. Seja como for. Clara sorriu, agora aliviada. Seus dedos tocaram os dele e se entrelaçaram. Então, namorados secretos? Namorados secretos, ele confirmou. Eles se aproximaram e deram um beijo leve, terno, escondido pela sombra das árvores. O tipo de beijo que sela um acordo entre corações, não palavras. Último turno, na escola, pátio movimentado, eles caminham juntos entre os colegas. Não se tocam. Não dão sinais. À vista de todos, eram só amigos. Talvez bons amigos. Mas cada olhar trocado entre eles era carregado de significado. Quando Darcy passava perto, Clara fazia questão de rir alto de uma piada do Naruto, para parecer natural. Quando Strickler cruzava o corredor, Naruto mantinha uma expressão indiferente, enquanto seu olhar encontrava discretamente o de Clara, como se pedisse segredo. Final do dia, saída da escola, o sol já descia devagar atrás dos telhados da escola, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. O pátio estava barulhento com a movimentação dos alunos saindo, mochilas balançando nos ombros e risadas ecoando ao fundo. Naruto caminhava ao lado de Clara, cada passo casualmente coordenado, como se o tempo entre eles tivesse se ajustado ao mesmo ritmo. Clara olhava para o portão da frente com certa ansiedade. Eles estão ali. Naruto seguiu seu olhar e viu o carro preto já estacionado, os faróis apagados e o motor desligado. O senhor e a senhora Nunes estavam à frente do volante e no banco do passageiro, respectivamente. O pai de Clara parecia relaxado, mexendo no celular, enquanto a mãe olhava pela janela. Naruto tragou em seco discretamente. Ele não estava nervoso com lutas ou monstros, mas conhecer os pais da garota que ele amava, mesmo que fosse apenas como colega de classe, era outro tipo de batalha. Pronto? Clara perguntou, com um sorriso encorajador. Pronto, ele respondeu, endireitando os ombros, tentando parecer calmo. Eles atravessaram o último trecho da calçada, e Clara se adiantou, acenando para o carro. A senhora Nunes abriu a janela do carro e sorriu. Oi, filha. Como foi o dia? Ótimo. O ensaio da peça foi incrível. Ela então indicou Naruto com a mão. Esse aqui é o Naruto Uzumaki. Meu colega de classe, e meu parceiro na peça. Ele vai ser o Romeu. Os olhos da senhora Nunes se acenderam de surpresa amistosa. Ah! Então você é o Romeu. Muito prazer, Naruto. Ela esticou a cabeça pela janela para observá-lo melhor. Naruto sorriu, simpático. Muito prazer, senhora. É um prazer conhecer a senhora e o senhor Nunes. Ele acenou com a mão para o pai de Clara, que olhou por cima dos óculos escuros. O senhor Nunes mediu Naruto com um olhar breve, mas direto. HMPF parceiro de teatro, hein? Clara riu levemente, tentando aliviar a tensão. Pai, o Naruto é ótimo no papel. Ele improvisa bem e tem presença de palco. Naruto respondeu com educação, a Clara também é incrível como Julieta. Faz tudo parecer muito real. A mãe de Clara olhou para a filha com um sorriso de canto. Parece que a peça está indo muito bem, então. Sim. Clara disse rápido demais.
A gente está se esforçando bastante. Ensaio quase todos os dias agora. Naruto continuava com um sorriso firme, mesmo com o peso do olhar do Sr. Nunes. É bom ver jovens se dedicando. E mantendo o foco na escola, disse o homem, mais para Clara do que para Naruto. Clara sorriu. A gente tá focado, sim. Prometo. A senhora Nunes então olhou para Naruto com mais suavidade. Naruto, você tem irmãos? Naruto balançou a cabeça. Não, senhora. Sou filho único. E sou emancipado. Vivo por conta própria já faz um tempo. A mãe de Clara franziu levemente o senho, surpresa com a maturidade da resposta. Nossa, tão jovem. E dá conta de tudo sozinho? Faço o meu melhor. Naruto respondeu com sinceridade e um pequeno sorriso. Tenho alguns amigos que ajudam quando preciso. E minha rotina é bem disciplinada. O senhor Nunes, até então calado, comentou com a voz firme: disciplina é importante. Ainda mais para alguém na sua situação. A senhora Nunes assentiu, tentando suavizar a seriedade do marido. E você mora por perto? Mais ou menos. Venho de bike com meu amigo Ivan. Fica uns 20 minutos pedalando. Ela inclinou a cabeça com um sorriso curioso. Ivan? Ah, já ouvimos esse nome antes. Clara deu um passo sutil à frente, aproveitando o gancho. Mãe, pai, foi eu quem convidou o Naruto para participar da peça. A professora Janete ia cancelar por falta de alunos interessados. Ele topou me ajudar mesmo sem ser muito fã de teatro no começo. A mãe arqueou as sobrancelhas, olhando de Clara para Naruto com um ar de aprovação contida. Olha só, então temos um salvador da peça na família. O pai permaneceu mais contido, mas seu olhar avaliativo pareceu menos rígido. Contanto que isso não atrapalhe os estudos. Naruto assentiu com seriedade. Pode deixar, senhor. Estou cuidando bem das minhas notas. Clara me ajuda nisso também. Clara sorriu, visivelmente aliviada por tudo estar correndo bem. Ela então se virou para Naruto, já abrindo a porta do carro. Obrigada por me acompanhar. Naruto deu um meio sorriso. Qualquer hora. Vai com calma. Ela entrou no carro, e Naruto deu um último aceno quando o veículo começou a se afastar. No banco de trás, Clara virou-se discretamente para olhar pela janela. Naruto olhou de volta. E por um breve instante, mesmo separados pelo vidro e pelo segredo, os dois trocaram um olhar profundo e um sorriso cúmplice. Eles tinham conseguido. A primeira missão como namorados secretos havia sido concluída com sucesso. A porta rangeu levemente quando Naruto a empurrou, os ombros curvados pelo peso de mais um dia puxado. As roupas estavam sujas de poeira e fuligem, restos de túneis antigos, das cavernas abaixo de Arcádia. Ainda havia pequenos arranhões nos braços e uma leve dor muscular que insistia em se espalhar pelas pernas. Finalmente em casa, murmurou, largando a mochila ao lado da porta. Ele tirou o casaco de uma vez só, jogando-o sobre o encosto do sofá. As botas fizeram um baque seco no chão de madeira quando ele as puxou com os calcanhares, uma de cada vez. Enquanto andava pela casa em direção ao banheiro, os passos descalços deixavam marcas tênues no assoalho frio, acompanhadas por um leve estalo de juntas cansadas. No banheiro, ele ligou o chuveiro e deixou a água esquentar. O vapor começou a se acumular nos azulejos enquanto Naruto tirava o restante da roupa. Ao entrar no chuveiro, a água quente caiu sobre seus ombros como uma bênção. Ele fechou os olhos e soltou um longo suspiro. Isso sim, é vida. Pensou, massageando o pescoço com as mãos. O calor da água parecia lavar não apenas a sujeira, mas o cansaço emocional. As memórias do dia, uma emboscada de gnomos do subterrâneo, o treino puxado de combate com Blink, tudo escorria pelo ralo junto da água morna. Depois de se secar e vestir uma camiseta larga e calça de moletom, Naruto foi para a pequena cozinha. Com movimentos automáticos e familiares, começou a preparar o jantar: arroz com legumes salteados, ovos mexidos e uma pequena posta de peixe grelhado. O cheiro logo invadiu o ambiente.
aquecendo o ar com notas de alho e manteiga. Foi enquanto misturava os legumes na frigideira que o celular vibrava sobre a mesa. Bzzzt. Ele se virou de leve, enxugando a mão na toalha pendurada, e pegou o aparelho. A tela iluminou seu rosto com um brilho suave. Clara, ei, tá em casa? Naruto sentiu um sorriso involuntário escapar dos lábios. Seu coração bateu um pouco mais rápido. Não era o tipo de mensagem extraordinária, mas o simples fato dela pensar nele naquele momento já bastava. Ele respondeu rápido: cheguei agora. Jantar no fogo. E você? Segundos depois, mais uma notificação, na cama, de pijama, mas com saudade. Naruto encostou-se no balcão da cozinha, o rosto suavizado por um calor diferente do banho ou da comida. Ele olhou para o celular e digitou devagar, com um meio sorriso: saudade também. Mesmo depois de ter te visto hoje. É diferente. Aqui tá vazio sem você. Naruto ficou parado por um momento, os olhos fixos na tela. Então desligou o fogo, serviu seu jantar e levou o prato até a mesa. Sentou-se sozinho, mas não solitário. Enquanto comia, com o celular ao lado, sentia-se conectado. Mesmo separados pela noite e pela rotina, havia um elo ali, silencioso, crescente, e impossível de ignorar. E naquela noite calma, ao som do relógio da cozinha e do tilintar do garfo no prato, Naruto se deu conta de que, talvez, finalmente estivesse construindo algo mais que uma vida de batalhas. Ele estava construindo uma vida de verdade. O quarto de Clara estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pela luz suave do abajur na mesa de cabeceira e pela tela do celular que ela segurava sobre o peito. Os lençóis estavam puxados até a cintura, e seu pijama era um conjunto azul claro de algodão com pequenos desenhos de estrelas e luas, levemente amarrotado de tanto rolar na cama, ansiosa. Seus olhos estavam vidrados no celular. Ainda sentia o calor do momento que compartilhou com Naruto mais cedo, quando ele a acompanhou até o carro. O jeito que ele falou com seus pais, o modo como ele a olhou quando ela entrou no banco de trás, tudo estava gravado em sua memória como uma cena que ela não queria esquecer nunca. O celular vibrou mais uma vez. Naruto. E aí, o que eles disseram depois que eu fui embora? Clara mordeu o lábio, rindo baixinho consigo mesma. Rolou de lado na cama, puxando o travesseiro contra o peito, enquanto digitava com os polegares ligeiros. Clara, minha mãe disse que você parecia educado e muito calmo. E meu pai ficou em silêncio. O que significa que ele está pensando? O que significa que ele está curioso, mas tentando disfarçar? Ponto. Quase imediatamente, a resposta chegou. Naruto. Curioso tipo esse garoto vai causar problema ou curioso tipo interessante esse rapaz. Ela riu de novo, abafando o som com a mão. Clara, acho que o segundo. Meu pai sempre analisa as pessoas antes de falar qualquer coisa. Mas, ele não disse nada negativo. E isso, vindo dele, já é um baita sinal positivo. Naruto, ufa. Sério, eu tava nervoso. Achei que fosse gaguejar na hora. Mas você tava tão tranquila que me ajudou a relaxar. Ela ficou olhando para aquela mensagem por alguns segundos, os olhos se suavizando. Com os dedos, desenhou círculos lentos no lençol, distraída. Depois respondeu: Clara, a gente é uma boa dupla, né? Naruto, mais que isso. Ela sentiu o coração dar uma batidinha a mais. A tela iluminava seu rosto, e seu sorriso era largo, bobo e sincero. Seus dedos pairaram sobre a tela antes de digitar a próxima mensagem. Clara, se eu pudesse, te traria comigo agora. Só para deitar aqui do meu lado. Só para conversar olhando para você. Do outro lado da cidade, Naruto leu aquela frase em silêncio. O prato de comida já estava vazio, empurrado para o canto da mesa. Ele encostou a cabeça no encosto da cadeira, encarando o teto com um leve sorriso melancólico, antes de responder: Naruto, se eu pudesse, já estaria aí. Silêncio. Clara apertou o celular contra o peito, os olhos fechados. O mundo podia esperar. Porque naquela noite, tudo o que importava era a tela acesa entre eles, e o sentimento crescente que nem os segredos, nem os pais,
nem o caos do mundo dos Trolls poderiam impedir. O som da água corrente preenchia a pequena cozinha enquanto Naruto, com as mangas da camisa de moletom arregaçadas até os cotovelos, lavava a última das panelas usadas no jantar. O vapor subia da pia com leveza, esquentando levemente o ar ao redor. Seus cabelos, ainda úmidos do banho recente, estavam mais bagunçados que o normal, caindo um pouco sobre os olhos, e ele vez ou outros assoprava com um sopro rápido, resmungando baixinho. A casa estava silenciosa, exceto pela torneira e o leve tilintar dos pratos ao serem colocados cuidadosamente para secar. Era um lar pequeno, simples, mas bem arrumado. As paredes exibiam poucos objetos, mas tudo ali era funcional, organizado com um carinho que refletia a forma independente com que Naruto vivia, mesmo tão jovem. Sobre a mesa ao lado, o celular vibrava levemente. Clara, você já vai dormir? Ou ainda tá enrolando? Naruto sorriu com um canto dos lábios, sacudindo a cabeça com leveza. Pegou um pano de prato, enxugou as mãos e foi até a mesa, respondendo enquanto apoiava o quadril na borda. Naruto, tô só terminando de lavar tudo. Última panela. Prometo. O celular vibrou quase de imediato. Clara, certo. Só quero ter certeza que não vai dormir sem dar boa noite. Ponto. Naruto riu com o nariz, digitando em pé mesmo, com o polegar. Naruto, eu nunca dormiria sem te dar boa noite. Isso seria crime, sabia? Com um sorriso leve, ele voltou até a pia, enxagou a última panela e a deixou sobre o escorredor. Depois desligou a torneira e ficou parado por um momento, secando as mãos enquanto olhava para a janela da cozinha. A lua estava alta, meio escondida entre nuvens leves. E naquele instante de silêncio, ele percebeu como tudo estava certo. Fez o caminho de volta para o quarto, atravessando o corredor com passos lentos. No trajeto, recolheu a toalha do banheiro, pendurou no lugar certo, ajustou uma cadeira fora do lugar. Pequenos gestos que indicavam cuidado, rotina. Independência. Ao chegar no quarto, tirou o moletom e ficou só com uma camiseta de algodão leve. O ambiente tinha um toque pessoal, o amuleto, trancado dentro de uma pequena caixa de madeira sobre a escrivaninha, um par de livros sobre lendas e anatomia troll, e alguns pesos improvisados no canto. Naruto deitou na cama, o celular ainda na mão. A luz da tela iluminou seu rosto enquanto ele lia mais uma mensagem de Clara. Clara, hoje foi um dos melhores dias da minha vida. Obrigada por isso, Romeu. Ele mordeu o lábio, emocionado, e respondeu, Naruto, hoje eu me senti menos sozinho. Obrigado por me deixar ser parte da sua vida, minha Julieta. A resposta demorou mais dessa vez. Por um instante, Naruto pensou que ela havia adormecido. Mas então... Clara, boa noite, Naruto. Sonha comigo. Ele fechou os olhos, apoiando o celular no peito, sentindo o calor residual da tela e, mais ainda, o da mensagem. Naruto, sussurrando para si mesmo, sempre. A noite avançou, e o silêncio da casa foi preenchido por um tipo diferente de paz. Não a ausência de som, mas a presença de algo precioso. Algo novo. Algo que nascia aos poucos, feito um romance verdadeiro. Capítulo, quarta para quinta, entre sorrisos, cumplicidade e silêncios bonitos. A quarta-feira terminou com uma brisa fria soprando pelas janelas do bairro. As luzes da cidade já estavam acesas quando Naruto fechou os olhos naquela noite, ainda com o nome de Clara ecoando silenciosamente no peito. O celular repousava na mesinha de cabeceira, com a última mensagem aberta, como se fosse uma lembrança que ele não queria apagar da tela, nem da alma. Naquela mesma hora, em outro canto da cidade, Clara dormia de lado, o rosto parcialmente escondido sob o travesseiro, com o celular ainda em mãos e um sorriso leve no canto da boca. A tela havia apagado, mas o calor das palavras de Naruto permanecia ali, feito perfume no ar. Na manhã seguinte, quinta-feira, a rotina retomou seu ritmo. Mas algo havia mudado. Naruto acordou cedo. Não por causa de treinamentos com Ivan ou do despertador que tocava impiedosamente às 6. Mas porque estava animado. Enquanto se vestia, deu uma espiada no celular, e ali estava,
Clara, bom dia, dorminhoco me encontra no pátio antes da aula. O sorriso que se formou nos lábios dele foi automático. O tipo de sorriso que não se explica, só se sente. Ele respondeu enquanto escovava os dentes, digitando com uma mão só: Naruto, se você me pedir assim, chego até antes da diretora. Enquanto isso, Clara terminava de se arrumar no quarto. Prendeu o cabelo de lado, mais solto do que o normal, e colocou um colar discreto, um toque a mais, só porque sabia que veria Naruto. Passou pela cozinha onde os pais já estavam quase saindo para o trabalho. Tudo parecia como sempre, mas ela sentia aquele frio gostoso na barriga, um segredo quente só dela e de Naruto. Transição, caminhos que convergem. O caminho até a escola foi diferente para os dois, mas igualmente cheio de expectativa. Naruto pedalava com Ivan, mas a mente estava distante. Ele respondia aos comentários do amigo com o habitual sarcasmo divertido, mas os olhos, vez ou outra, varriam o céu limpo daquela manhã. Ele pensava na última troca de olhares com Clara. Pensava na forma como ela o defendeu para os pais. Como tocou o braço dele quando ninguém via. Clara, dentro do carro, fingia olhar para o celular distraidamente, mas seu olhar ia muito além da tela. Sentia o coração acelerar sem motivo aparente sempre que o carro diminuía a velocidade próximo da escola. Será que ele já chegou? Ela se perguntava. Encontro no pátio. Quinta-feira, 7h48. Clara atravessou os portões da escola com passos calmos, mas os olhos procuravam rápido. E lá estava ele. Encostado sob uma árvore, com a mochila caída ao lado e os fones de ouvido pendurados no pescoço. Assim que a viu, Naruto se endireitou, e um sorriso espontâneo moldou seu rosto. Ela caminhou até ele com naturalidade, mas quem visse de longe jamais adivinharia o que passava entre os dois. Estavam tão sincronizados que nem palavras foram necessárias no primeiro instante. Você chegou mesmo antes da diretora. Brincou Clara, parando diante dele. Promessa é dívida. Naruto respondeu, puxando a alça da mochila. Mas, você tá linda. Clara corou suavemente, desviando o olhar com um sorriso. Você também. Tá diferente hoje. Mais leve. Naruto deu de ombros, fingindo modéstia. Acho que uma certa Julieta andou melhorando meus dias. Eles riram juntos, com aquela cumplicidade tímida de dois corações que sabiam o que sentiam, mas ainda mantinham o segredo guardado a 7 chaves. A quinta-feira começava sob promessas silenciosas. Olhares trocados, gestos sutis. Um toque nos ombros ao passar, um bilhete deixado na mochila. A paixão dos dois crescia como uma chama escondida, discreta por fora, intensa por dentro. O mundo ainda não sabia, mas Naruto e Clara estavam cada vez mais próximos. Sexta-feira, 3h54 da manhã. A noite ainda envolvia a cidade em um manto denso e silencioso, perfeita para algo que preferia as sombras. Um ser misterioso se aproximava da casa dos Nuns, oculto pela escuridão e pelos arbustos do jardim da frente. Do ponto de vista da criatura, podia-se ver a residência à distância, suas janelas apagadas e silenciosas como se o tempo houvesse parado ali. Com movimentos ágeis e silenciosos, a figura sombria avançou, surgindo do mato e correndo em 4 membros até a varanda. Usou as garras para escalar uma das colunas decorativas da fachada, quase como uma aranha subindo por sua teia invisível, até alcançar o telhado do 2º andar. Ali, deslizou com precisão sobre as telhas úmidas, se esgueirando até uma janela entreaberta que dava para o quarto de Clara. A criatura parou. Seus olhos, adaptados à escuridão, observaram atentamente o interior do quarto. Clara dormia tranquilamente, coberta até o queixo, os cabelos esparramados sobre o travesseiro e uma respiração calma e profunda, completamente alheia à presença indesejada a poucos metros de distância. Mas a criatura não ficou ali por muito tempo. Virando-se com destreza, correu pelo telhado até uma janela mais à direita. Desta vez, entrou com agilidade, agarrando-se à parede do quarto como um lagarto. Lá dentro, um ambiente muito mais delicado e inocente, o quarto do pequeno Henrique, o bebê da família.
O berço branco estava posicionado sob um mobile de brinquedos coloridos que girava lentamente, emitindo um tilintar suave. Henrique dormia em paz, abraçado a seu coelho de pelúcia, os lábios entreabertos em um sorrisinho angelical. A criatura escalou silenciosamente o teto do quarto e então se pendurou no mobile como se pesasse quase nada. Depois, caiu suavemente dentro do berço, posicionando-se com seus 4 membros firmemente agarrados às bordas laterais. Seus olhos penetrantes examinaram o bebê de perto. Henrique acordou com um leve impacto e piscou lentamente, os olhos grandes e curiosos fitando a criatura diante dele. Em qualquer outra situação, um choro estridente teria sido esperado, mas, com a inocência pura de um recém-nascido, Henrique apenas sorriu. A criatura, revelada sob a fraca luz noturna que entrava pela janela, mostrou seu rosto. Era o líder Goblin, marcado pelas inconfundíveis cicatrizes que riscavam seu rosto como bigodes retorcidos. Ele devolveu o sorriso do bebê com uma expressão quase afetuosa e sussurrou, em tom baixo e ritmado, como se cantasse uma cantiga bizarra: Oin, chaca 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 chá, cá. Seu sussurro foi calmo, quase reconfortante, mas no fundo, algo naquele momento não estava certo. Um goblin, sorrindo suavemente, diante de um bebê indefeso? Enquanto Henrique dava uma risadinha baixa, balançando os bracinhos, o goblin permanecia ali, observando. Como se estivesse avaliando. Como se tivesse planos. E o silêncio da madrugada permaneceu, cúmplice daquele encontro estranho e carregado de tensão. Fim de capítulo. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.